Você já teve a sensação de estar lutando sozinho por respeito? De se doar, se preocupar, estar presente e ainda assim ser tratado como se fosse invisível? Talvez você esteja cercado por pessoas que só lembram de você quando precisam de algo. Gente que ignora suas mensagens, mas fica online o dia inteiro. Que te busca quando está no fundo do poço, mas desaparece quando está bem. A verdade é dura. Enquanto você insiste em ser aceito, eles se alimentam da sua insegurança. Mas hoje, isso muda. Você vai aprender 20 atitudes frias, afiadas e certeiras. Atitudes que não pedem respeito, exigem, que não imploram por reconhecimento, impõem presença. Atitudes que desarmam qualquer um que insiste em te subestimar, porque deixam de te ver como uma vítima e passam a te enxergar como alguém que não aceita menos do que merece. Não se trata de vingança, e sim de posicionamento. Isso é o que os antigos estoicos chamavam de domínio próprio. A capacidade de manter o controle sem precisar provar nada a ninguém. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. A cada nova atitude, você vai se sentir mais forte, mais claro, mais livre. Mas só se estiver pronto para cortar o que te prende. E eu te aviso agora, esse vídeo não é para quem quer agradar todo mundo. É para quem cansou de ser capacho e está pronto para mudar completamente a forma como se posiciona diante do mundo. Então, prepare-se. O que você vai ouvir agora pode ser desconfortável, mas também pode ser o empurrão que faltava para virar a chave. Respire fundo, porque a partir de agora, ninguém mais vai brincar com o seu valor. Atitude número 1. Pare de correr atrás de quem mal se importa se você sumir. Você percebeu que sempre é você quem procura, quem chama, quem tenta manter a conexão viva. E quando por um momento você decide se calar, a resposta é o silêncio mais frio que já sentiu. Essa ausência de retorno não é descuido, é desprezo camuflado de distração. Porque quando alguém realmente se importa, a ausência machuca, incomoda, cria falta. Mas quando a sua ausência não causa nada, a presença também nunca significou muito. Você insiste, tenta conversar, se faz presente mesmo nos piores momentos, mas essa pessoa simplesmente não nota. Ou pior, nota e não liga. Você se cansa e ainda assim tenta mais uma vez, como se a culpa fosse sua por não ser bom o bastante. Mas não é. O problema nunca foi você tentar demais. Foi continuar tentando por quem não move um dedo. Enquanto você corre atrás, ela te vê como alguém desesperado por atenção e o respeito evapora. É preciso entender. O que você permite, você ensina. E você tem ensinado que está disponível mesmo quando é ignorado. O que isso gera? Uma relação onde você se desgasta e o outro se acomoda. Você precisa desaparecer, não como tática, mas como reação natural de quem se cansou de mendigar afeto. O silêncio, quando usado com firmeza, grita mais do que qualquer discurso emotivo. Quem não sentiu sua falta nunca te teve de verdade. É nesse momento que a mesa vira. Quando você para de correr, quem se acostumou com sua presença gratuita sente o vazio e talvez corra atrás. Mas aí não é mais sobre a volta deles. É sobre o novo, você que não aceita ser a opção de ninguém. Como diria Epicteto, as pessoas não te machucam. O que te fere é a expectativa que você cria sobre elas. E quando você se liberta dessa expectativa, você começa a agir com uma frieza estratégica que confunde quem achava que sempre teria acesso fácil a você. E é nesse exato ponto que entra a próxima atitude, uma que cala quem só aparece com conversa vazia. Atitude número 2. Não responda mensagens vazias com atenção completa. Sabe aquele oi sumido que chega depois de dias, semanas ou até meses de silêncio?
Ou aquela mensagem seca, genérica, que mais parece um teste para ver se você ainda está disponível? É nessas horas que muitos erram. Correm para responder com entusiasmo, como se estivessem esperando ansiosamente por qualquer migalha. Mas se você faz isso, está ensinando que seu tempo e atenção não valem nada. Está mostrando que qualquer palavra jogada ao vento é suficiente para te colocar de volta no jogo. Mensagens vazias são como iscas. Não têm profundidade, não demonstram consideração e não carregam nenhum real interesse. Elas servem para medir se você ainda está ali, pronto para ser usado. E quando você responde rápido, investe tempo, faz perguntas, mostra carinho, você entrega poder a quem não se esforça nem para começar uma conversa de verdade. Isso te rebaixa. Te coloca no papel de figurante no próprio roteiro da sua vida. Se você quer ser levado a sério, precisa parar de reagir como alguém desesperado por qualquer sinal de atenção. Deixe no vácuo, ou, no máximo, responda com a mesma energia, simples, direto e distante. Essa postura desconcerta. Mostra que você não está mais disposto a servir de entretenimento para quem só te procura quando ninguém mais está disponível. A ausência de emoção na resposta é um golpe certeiro no ego de quem contava com sua receptividade cega. Esse tipo de atitude pode parecer rude no início, mas é um ato de proteção. A sua atenção deve ser tratada como um privilégio, não uma obrigação. E só vai te valorizar quem perceber que precisa se esforçar para ter um espaço na sua vida. Como dizia Sêneca, aquele que é sempre acessível se torna desprezível. E quando você para de recompensar esse comportamento raso, quem antes te manipulava com migalhas se vê diante de um novo cenário. Você não é mais o mesmo. Você deixou de ser o carente que responde tudo com emoção. E agora é hora de agir com ainda mais frieza diante daqueles que só aparecem quando precisam de algo. Atitude número 3. Corte elogios para quem só aparece quando precisa de algo. Você já percebeu que tem gente que só aparece para te elogiar quando está prestes a pedir algo? Eles chegam sorrindo, cheios de bajulação, lançando frases como: "Você é incrível, ninguém faz como você." Mas tudo isso tem um preço. A moeda de troca é o favor que vem logo em seguida. Isso não é admiração, é manipulação disfarçada de gentileza. E se você cai nessa, se entrega, se abre, você vira um recurso, não uma pessoa. O problema é que você quer tanto ser reconhecido que confunde atenção com afeto. Mas preste atenção, quem realmente valoriza você aparece até quando não precisa de nada. Elogia de forma espontânea, genuína, sem agenda oculta. Quem só elogia para conseguir algo está jogando. E nesse jogo, quem se derrete por qualquer palavra bonita perde o respeito rapidamente. A atitude certa? Neutralidade. Quando vierem com esse teatro todo, mantenha a postura. Sorria com os olhos, mas não com a alma. Não alimente o ego alheio com a sua carência. Corte o ciclo da bajulação interessada, sendo objetivo, frio e direto. Deixe claro que você não é uma porta aberta para quem bate só quando tem interesse. A escassez da sua atenção é o que separa você de ser útil ou ser valioso. Pessoas assim testam limites, e quando percebem que o elogio barato não te seduz mais, elas ou somem, o que já é uma bênção, ou mudam o jogo. E se mudarem, é porque agora te enxergam com respeito. Como dizia Marco Aurélio, a alma se torna forte quando deixa de buscar aprovação. E é exatamente isso que você faz quando para de vibrar com qualquer migalha de reconhecimento. Porque quem te procura só quando quer algo, vai tentar de novo. Mas aí, você já não é mais o mesmo. E a resposta que antes era imediata, agora se transforma em um vácuo calculado. E é aí que a próxima atitude entra como uma luva
Ignorar friamente quem só lembra que você existe quando está entediado. Atitude número 4. Ignore quem só lembra de você quando está entediado. Você já notou como algumas pessoas desaparecem nos momentos mais importantes, mas reaparecem do nada quando o tédio bate? São especialistas em sumir quando você precisa, mas aparecem cheias de curiosidade quando não tem mais ninguém com quem conversar. Isso não é coincidência, é conveniência. E se você sempre atende, responde, dá atenção, você se torna o passatempo de quem te vê como plano B. Essas pessoas não estão interessadas em você, estão apenas querendo fugir do próprio vazio. E você, sem perceber, vira distração emocional. Enquanto isso, você se engana, achando que agora vai ser diferente, que, quem sabe, dessa vez a pessoa perceba seu valor. Mas tudo que ela percebe é que você continua disponível, mesmo sendo usado vez após vez. Você precisa entender uma coisa: quem só te procura quando está entediado, está dizendo silenciosamente que sua presença é útil, mas não essencial. E essa é uma das formas mais cruéis de desvalorização. Elas não te maltratam diretamente, mas te mantêm ali, em banho-maria, sem profundidade, sem vínculo real. É como se você estivesse sempre no banco de reserva, pronto para preencher os espaços vazios da vida de alguém que só quer companhia momentânea. A atitude estoica aqui é simples, mas poderosa: o silêncio. Não responda, não reaja, não dê palco. Porque quando você se recusa a ser o brinquedo emocional de alguém, você força essa pessoa a lidar com o próprio vazio. E mais ainda, você mostra que sua atenção não é um prêmio de consolação. Como ensinou Epicteto, se alguém não te trata com o devido valor, afaste-se com dignidade. No início, esse afastamento vai doer. Você vai sentir vontade de responder, de manter o vínculo, mesmo que superficial. Mas essa vontade é o eco da sua carência, não um sinal de conexão verdadeira. Quando você ignora com firmeza, começa a se blindar emocionalmente contra quem só te enxerga como uma distração. E acredite, o respeito nasce quando a previsibilidade morre. E depois de desativar essa conexão rasa, o próximo passo é ainda mais estratégico. Porque agora, você precisa aprender a se calar diante de quem insiste em te provocar com julgamentos e interpretações distorcidas. A próxima atitude é parar de se explicar para quem já decidiu pensar o pior. 5. Não se explique para quem já decidiu te interpretar mal. Existem pessoas que não querem entender, só julgar. Elas torcem palavras, distorcem intenções e transformam qualquer gesto em motivo de crítica. Não importa o quanto se tente esclarecer, a mente delas já criou uma versão dos fatos que serve ao próprio ego ou ressentimento. Explicar-se para alguém assim é como tentar convencer uma parede. Desgasta, cansa e não leva a lugar nenhum. Gastar energia tentando justificar cada passo é se colocar numa posição de defesa constante, como se fosse culpado por simplesmente existir. E quanto mais explicações são dadas, mais munição essas pessoas encontram para atacar. Não se trata de clareza, é uma guerra de controle, onde a outra parte quer que a culpa sempre caia no colo alheio. Isso vira um ciclo tóxico de desgaste emocional. Silêncio, nesse caso, não é fraqueza, é sabedoria. É o reconhecimento de que certas pessoas só merecem distância. E a ausência de resposta pode ser a única resposta que realmente pesa. Quando a discussão perde o propósito e vira palco de manipulação emocional, retirar-se é o ato mais poderoso. A ausência quebra expectativas, e onde havia briga, nasce o vazio. E isso, para quem adora a confusão, é insuportável. Marco Aurélio já dizia: a melhor maneira de se defender é não agir como seus acusadores. Isso não é covardia, é postura.
é não ceder à necessidade infantil de ser compreendido por quem se alimenta da sua reação, porque quem quer entender pergunta, quem já condenou acusa. Quanto menos se fala com quem não escuta, mais se protege a própria sanidade. O foco deve estar em agir com coerência e não em se explicar para plateias tóxicas. E com o tempo, as atitudes falam alto demais para que as versões distorcidas resistam. O que permanece é a integridade de quem escolheu a paz no lugar da guerra inútil. Depois de calar quem insiste em distorcer, é hora de silenciar nos lugares onde só há barulho. Porque o próximo movimento é sair do grupo onde só lembram do seu nome quando há algum interesse. Número 6. Saia do grupo onde você só é lembrado quando convém. Todo mundo já esteve num grupo, seja no WhatsApp ou na vida, onde só é lembrado quando precisa fazer um favor, resolver um problema ou servir de escada para os outros subirem. Durante dias, semanas, ninguém sequer pergunta se está tudo bem, mas quando surge uma necessidade, aí o nome aparece como se nunca tivesse sido ignorado. Essa presença seletiva revela uma verdade incômoda. Nem todos que convivem contigo realmente te consideram. A dor de ser esquecido é silenciosa. Ela vai se acumulando a cada ausência não notada, a cada conquista ignorada, a cada desabafo recebido com indiferença. E no fundo, há sempre aquela esperança de que alguém se importe sem ser provocado. Mas a realidade vem fria, e vem no momento em que se percebe que se não tomar a iniciativa, ninguém se mexe. E isso machuca mais do que palavras duras. Ficar em lugares assim é um ato de autoabandono. É aceitar migalhas sociais como se fossem banquetes. É continuar presente em ambientes que só lembram da sua existência quando precisam que você resolva, ajude, ceda, aceite. Permanecer onde não há reciprocidade é como gritar em um quarto vazio. Não importa o volume, ninguém responde. A saída, embora dolorosa, é libertadora. Sair desses grupos não é drama, é respeito. É reconhecer que não há nada ali que te alimente emocionalmente. E é curioso, quando a ausência se torna constante, alguns vão perceber, não porque sentem falta, mas porque perderam uma utilidade. E esse é o alerta mais claro de todos. O valor que te davam estava diretamente ligado ao que você oferecia, não ao que você era. A ausência pesa mais do que qualquer presença forçada. E sair desses círculos é o primeiro passo para encontrar lugares onde não seja necessário gritar para ser ouvido. Não há nada mais estratégico do que recuar de onde só existe conveniência. E nesse silêncio, algo acontece. Abre-se espaço para novos vínculos, reais, íntegros, recíprocos. E quando essa nova postura começa a nascer, o próximo passo surge naturalmente: aprender a dizer não com firmeza e sem justificativas. Porque agora não é mais sobre se fazer aceitar, é sobre se fazer respeitar. 7. Olhe nos olhos e diga não, sem justificar. A maioria das pessoas aprendeu a dizer não com culpa, sempre explicando, sempre se desculpando, sempre tentando suavizar o impacto da recusa. Mas a verdade é que, quando alguém te pede algo que te desconforta, que te sobrecarrega ou simplesmente não faz sentido para você, não deve haver nenhum esforço para se explicar. Porque quem respeita, entende. E quem se incomoda, revela exatamente o tipo de relação que você precisa repensar. Dizer não com firmeza é uma das atitudes mais desconfortáveis para quem cresceu querendo agradar. Existe aquele medo de parecer egoísta, duro ou de perder alguém. Mas é aí que mora o erro. Agradar a todo custo sempre tem um preço, e quase sempre esse custo é a própria paz. Recusar não é falta de empatia, é sinal de maturidade emocional. Porque aceitar tudo, o tempo todo, é a receita perfeita para o esgotamento.
Quando se aprende a negar com clareza, algo muda. O tom da voz fica mais calmo, os olhos não desviam, não há tremor. O não sai limpo, seco, sem raiva, sem justificativa. E é justamente isso que desarma quem sempre contou com a sua insegurança. A reação costuma ser imediata, surpresa, incômodo, talvez até uma tentativa de manipulação. Mas aí está o segredo: manter-se firme, não cair na armadilha de se explicar. Porque o momento em que se justifica demais é o momento em que se entrega o controle. E quanto mais explicações se dá, mais espaço se abre para pressão, chantagem emocional e tentativas de reversão. É como se o não virasse um talvez na mente do outro, e você deixa de ser firme para virar maleável, fácil de dobrar, fácil de explorar. A firmeza sem justificativas cria um novo tipo de respeito. Um respeito que não é pedido, mas imposto naturalmente. As pessoas passam a entender que seus limites não são sugestões, são fronteiras, que sua energia tem valor e que seu tempo não está à disposição de qualquer pedido. Um não seco, direto, olho no olho, vale mais do que 1000 explicações dadas de cabeça baixa. E quando esse não começa a fazer parte do vocabulário, tudo muda. Porque agora é hora de aplicar essa frieza com ainda mais sabedoria, principalmente ao proteger seus planos de quem torce contra em silêncio. Número 8. Não compartilhe planos com quem torce em silêncio contra você. Nem todo sorriso é sincero, nem todo que legal é apoio. Existem pessoas que escutam suas conquistas e fingem alegria, mas por dentro sentem inveja, incômodo, até raiva. Elas não torcem por você. Torcem para que nada dê certo, para que você volte a ser pequeno, previsível e dependente. E o pior, muitas vezes são pessoas próximas, amigos de longa data, familiares, gente que cresceu junto, mas não suportou te ver crescer mais do que elas. A armadilha está na vontade de dividir tudo com todos, contar planos, sonhos, metas, como se o mundo fosse um lugar seguro. Mas não é. A verdade é que os maiores sabotadores não estão longe, estão dentro do círculo. Fingem apoiar, mas lançam comentários sutis que plantam dúvidas. Distorcem seus objetivos com sarcasmo. E quando você menos espera, já está questionando a própria capacidade. A solução não está em se isolar completamente, mas em silenciar, seletivamente. Aprender a proteger o que está sendo construído, não por medo, mas por inteligência. O que ainda está em crescimento é frágil, e basta uma energia contrária, uma palavra mal colocada, um riso forçado para fazer tudo desandar. Tem planos que precisam amadurecer no escuro, longe dos olhos secos. Falar menos e fazer mais não é frieza. É estratégia, é criar um campo blindado onde só entra quem realmente contribui. Porque palavras têm peso e os ouvidos errados transformam sonhos em piadas. Existe um poder silencioso em agir discretamente, surpreender com resultados, aparecer com vitórias sem aviso. Isso corta pela raiz qualquer tentativa de sabotagem emocional. Quem torce contra odeia o silêncio, porque nele não há o que atacar, não há vulnerabilidade, não há alvos. E é justamente por isso que quanto menos se compartilha, mais força se ganha. O mistério protege, a discrição empodera, a ausência de exposição afasta os fracos que se alimentam da sua insegurança. E quando o silêncio se torna escudo, nasce uma nova forma de lidar com o mundo. Porque a próxima atitude exige ainda mais inteligência emocional. Dar menos atenção para quem nunca tem tempo de verdade. Número 9. Reduza a atenção para quem nunca tem tempo para você. Chega uma hora em que a ficha cai. Quem realmente se importa, arruma tempo. Nem que seja um áudio rápido, uma resposta simples, um sinal de presença.
Mas quando a pessoa está sempre ocupada para você e milagrosamente livre para todo o resto, é hora de parar de fingir que isso é normal. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E quando alguém não te coloca como prioridade, é porque na cabeça dela você nunca foi importante. O erro é continuar insistindo, mandar mensagens, marcar presença, manter viva uma conexão que já morreu faz tempo. A cada tentativa ignorada, a autoestima vai derretendo em silêncio. A cada "foi mal, tô na correria", vem aquela sensação de ser descartável. Mas a verdade é brutal. Quem não te responde está respondendo com clareza. Está dizendo que tem outras coisas e outras pessoas que vêm antes de você. A resposta a isso não é discussão, não é cobrança, é ausência. É parar de oferecer atenção onde ela é desprezada. E não é preciso anunciar nada, fazer drama ou enviar textão. Basta sumir, reduzir o contato, cortar o impulso de só dar um oi, parar de alimentar o ciclo de desvalorização. Quando a sua ausência começar a pesar mais do que sua presença gratuita, aí sim a percepção muda. A agressividade aqui é silenciosa, é o desprezo calculado, é o "não vou mais me desgastar para manter o que claramente não me quer por perto". E isso dói, não em você, mas em quem sempre se acostumou com a sua disponibilidade incondicional. Quando o previsível some, o respeito aparece, e quem nunca teve tempo, de repente sente o vazio de não ter mais seu acesso livre. A atenção é um presente, mas quando é entregue a quem trata com indiferença, ela perde valor. E não há dor maior do que perceber que passou tempo demais tentando ser visto por quem estava de olhos fechados por escolha. A frieza de cortar esse ciclo é libertadora. Porque quando se fecha essa porta, outras, muito mais verdadeiras, começam a surgir. E a partir do momento em que esse corte é feito, o jogo vira. Porque o próximo passo é ainda mais letal: ser frio com quem um dia teve o poder de brincar com os seus sentimentos. Atitude número 10. Seja frio com quem brinca com seus sentimentos. Nada destrói mais a confiança do que perceber que alguém usou o seu coração como passatempo. Gente que vem, esquenta, diz tudo o que você quer ouvir e depois some. Depois volta. Depois some de novo. É um jogo sujo, um ciclo cruel. Alimentam esperança, criam laços, abrem portas e depois batem com força. E o pior, fazem isso sorrindo, como se não tivessem feito nada demais. Brincar com sentimentos não é erro. Inocente, é estratégia emocional. É como manter um animal de estimação por perto. Alimenta quando quer, ignora quando cansa. E enquanto você tenta entender o que fez de errado, a outra pessoa está apenas se divertindo com o controle que tem sobre você. Isso não é amor, não é carinho, não é distração, é abuso emocional e precisa acabar. A frieza, nesse caso, é remédio. É fechar a cara, é tirar o sorriso, é cortar o acesso. Nada de longas conversas, desabafos, choros, saudades. Porque tudo isso é alimento para quem vive de te manipular. A ausência é uma resposta dolorosa e necessária. Não é sobre se vingar, é sobre se proteger. Porque quem brinca com sentimentos não merece sequer uma explicação. Ignorar quem te bagunçou emocionalmente é recuperar o poder que foi roubado. E isso não acontece com palavras doces ou esperanças de mudança. A mudança vem no momento exato em que você age como se essa pessoa nunca tivesse existido. Frieza não é maldade, é justiça. É devolver na mesma moeda. Só que com juros, você não tem que ser gentil com quem foi cruel. Não deve simpatia para quem confundiu sua entrega com fraqueza. E quanto mais seco, mais distante, mais calculado for o seu comportamento, mais impacto vai causar. Porque quem sempre teve seu coração na mão
não sabe lidar com a indiferença, e quando essa frieza finalmente ocupa o lugar da ilusão, nasce um novo nível de força, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso: usar o silêncio como única resposta para qualquer forma de desrespeito. Número 11. Dê silêncio como resposta ao desrespeito. Quando alguém cruza o limite, fala com desprezo, ironiza, diminui, a primeira reação que muitos têm é querer rebater, explicar, se defender. Mas é aí que está o erro. Toda vez que você responde ao desrespeito, está dizendo, mesmo sem querer, que aquela provocação te afetou. E quem te desrespeita quer exatamente isso: ver você perder o controle, ver sua raiva sair pela boca, porque enquanto você grita, eles vencem. O silêncio é a resposta que mais fere quem tenta te atingir, porque ele mostra superioridade, mostra que você não está no mesmo campo de jogo. Quem te desrespeita quer palco, quer plateia, quer reação. E quando não recebe nada disso, se desestabiliza, fica incomodado, confuso, porque o silêncio é um espelho. Ele obriga o outro a lidar com a própria toxina sem ter onde despejar. E não se engane, o silêncio não é passividade, é domínio. É uma escolha consciente de não alimentar aquilo que não vale nada. É entender que não se briga com gente que não tem nada a perder. Porque quem se respeita não se explica para idiotas. E quem tem paz não negocia com o caos. Dá vontade de responder, de soltar tudo, de se impor na força da voz. Mas é preciso ser mais estratégico do que emocional. Deixar o outro falando sozinho, seco, perdido. Porque o respeito não se exige, se impõe pelo comportamento. E o silêncio, nesse caso, é como uma parede inquebrável. Quem bate, se machuca. E aprende que contigo não se brinca. O que muita gente não entende é que, ao não reagir, você está se protegendo. Está recusando ser puxado para a lama. Está dizendo, não sou desse nível e nem vou descer. E isso muda tudo. Porque depois disso, quem tentou te provocar, percebe que perdeu. E o que você ganhou foi algo muito maior: paz, poder e postura. E quando o silêncio começa a ser usado como escudo, surge a próxima etapa natural dessa transformação: deixar de se curvar para manter alguém que nunca teve força para te levantar. Número 12. Não se curve para manter alguém que não te ergue. Quantas vezes foi preciso se diminuir para manter alguém por perto? Quantas vezes engoliu o que sentia, escondeu o que pensava, fingiu estar bem só para não incomodar? Essa dança silenciosa de se adaptar, ceder, tolerar, tudo em nome de manter alguém ao lado. Mas chega uma hora em que a alma se cansa e começa a gritar, mesmo que em silêncio. Porque não há paz onde é preciso se esconder para ser aceito. Existem relações que não elevam, que não curam, que não somam. São vínculos baseados na dependência emocional, onde um se sente grande às custas da pequenez do outro. E o mais cruel é que muitas vezes isso é feito com charme, com carinho falso, com migalhas de afeto que prendem e confundem. A pessoa te segura não com amor, mas com medo. O medo de que, se você crescer, ela perca o controle. E aí se aceita menos, se aceita pouco, se aceita qualquer coisa. Até o dia em que a consciência desperta e faz uma pergunta simples, mas devastadora: por que estou me encolhendo para caber no mundo de alguém que nunca se esforçou para entrar no meu? E nesse instante, tudo muda. Porque a verdade nunca foi ausência de amor, foi ausência de reciprocidade. E isso tem um preço alto demais para continuar pagando. Erguer-se não é arrogância, é sobrevivência. Quem não te ajuda a subir está te puxando para baixo. E viver tentando equilibrar uma relação onde só um carrega o peso é morrer aos poucos. Relações verdadeiras são trampolins, não correntes. E quando se decide parar de se curvar, o corpo dói,
porque acostumou-se a estar encolhido. Mas essa dor é libertação. É sinal de que a postura está voltando. É preciso se olhar no espelho com coragem e afirmar: não vou mais me encolher para caber no espaço de ninguém. E a partir desse momento, algo dentro começa a florescer. A força silenciosa de quem escolheu se valorizar, mesmo que isso signifique caminhar só por um tempo. Porque, sozinho, se cresce, mas junto com quem te suga, se afunda. E é com esse espírito de resgate interno que o próximo passo se revela. Nunca mais implorar por presença, atenção ou carinho. Porque o que se implora perde o valor, e o que se tem por merecimento permanece. 13. Nunca implore por presença ou carinho. O amor, quando é real, não precisa ser implorado. O carinho, quando é verdadeiro, aparece sem ser pedido. E a presença, quando vem de alguém que se importa, não precisa ser perseguida. Mas, em algum ponto do caminho, muitos aprenderam que é preciso suplicar para serem notados, pedir atenção, clamar por migalhas de afeto como se fossem um banquete. Isso corrói não só a dignidade, mas a alma. Implorar é uma forma silenciosa de autossabotagem. É admitir, mesmo sem palavras, que o outro tem mais valor que você, que o toque dele vale mais do que a sua paz, que a presença dele é mais importante do que a sua própria companhia. E quanto mais se pede, mais se perde. Porque quem precisa mendigar carinho já está sendo emocionalmente negligenciado. E quem nega afeto, sabendo que é necessário, está te usando e sabe disso. É doloroso perceber que aquilo que mais se deseja de alguém nunca virá de forma espontânea. Que o abraço é frio, que o olhar é distante, que as palavras são vazias. Mas o que dói ainda mais é continuar ali, se contentando com um mínimo, como se esse mínimo fosse tudo o que se pode ter. E não é. Existe amor que transborda, existe presença que acolhe, existe carinho que cura. Mas primeiro é preciso se livrar do vício de aceitar menos. O silêncio da ausência dói, sim, mas o peso de estar ao lado de quem não te vê machuca mais. Porque quando se implora, a autoestima vai se esfarelando aos poucos. E cada resposta forçada, cada toque sem alma, cada tô ocupado repetido, vai matando um pedaço de quem você é. Até que sobra só a casca e um vazio que nem a presença do outro consegue preencher. Escolher não implorar mais é um ato de coragem. É erguer-se e dizer: se for preciso estar só para me respeitar, então a solidão será minha melhor companhia. Porque quem se valoriza impõe respeito pelo silêncio. E quem merece estar ao lado entende isso sem precisar ser pressionado. Amor não se arranca, carinho não se exige, presença não se cobra. Tudo isso ou se dá ou não serve. E ao entender isso profundamente, nasce a necessidade de proteger o próprio espaço com mais firmeza, porque a próxima atitude é decisiva: colocar limites onde antes existia apenas carência. Número 14. Coloque limites onde antes havia carência. Durante muito tempo se tolera demais, aceita piadas que ferem, silêncios que machucam, atitudes que diminuem, tudo em nome do medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de parecer chato, difícil, exagerado. Mas o que se perde tentando manter todo mundo por perto é infinitamente maior: a própria identidade. E é assim que a carência vira uma prisão. E você, prisioneiro da vontade de agradar, vai se esquecendo do próprio valor. É preciso encarar uma verdade incômoda. Ninguém respeita quem vive se explicando. Ninguém admira quem aceita tudo. O ser humano percebe com clareza quem tem fronteiras e quem é território livre. E onde não há limites, o abuso cresce sorrindo. Começa com detalhes, um comentário, uma ausência, uma brincadeira. E quando você percebe, já está sendo tratado como opção descartável. Mas aí vem o despertar.
aquele estalo silencioso onde algo dentro diz: chega. E nesse momento, o que antes era carência vira força, a voz muda, o olhar endurece. O comportamento começa a mostrar que existe uma nova regra em vigor. Só permanece quem respeita. Só continua quem entende que aqui, agora, existe limite. E quem se incomodar com isso, nunca esteve por você de verdade. Limite não é distância, é proteção. É um escudo que separa o que te fortalece do que te enfraquece. E ele precisa ser imposto com firmeza, sem medo da reação do outro. Porque quem se afasta quando você se impõe, nunca teve intenção de ficar, só queria o acesso fácil. E perder esse tipo de pessoa não é perda, é alívio. O mais difícil não é impor limites, é manter firmeza quando vêm as chantagens emocionais, as tentativas de manipulação, os olhares de julgamento. Mas aí está o segredo. Quem sobrevive ao desconforto de dizer aqui não, descobre um nível de respeito que antes parecia inalcançável, porque a carência alimenta a submissão, mas o limite desperta a autoridade silenciosa de quem sabe o próprio valor. E uma vez que esse limite é estabelecido, surge o próximo passo inevitável: parar de tentar provar quem se é para quem nunca fez esforço para entender. 15. Apague a ideia de provar seu valor. Chega. Chega de tentar mostrar que é bom o bastante. Chega de se explicar para quem te ignora, de tentar agradar quem só te critica, de ficar provando o tempo inteiro que merece atenção, respeito, amor. Quem não enxerga o seu valor agora, não vai enxergar depois de mais uma prova, porque quem precisa ser convencido do seu valor, já decidiu não reconhecer. É humilhante quando se percebe que está vivendo para conquistar a validação de alguém que nunca teve a mínima intenção de te admirar, que se esforça para mostrar que é confiável, leal, bom, e tudo que recebe é frieza, comparação e indiferença. Isso destrói por dentro, vai apagando a luz, transformando alguém brilhante num mendigo emocional, sedento por migalhas. E quanto mais se tenta provar, mais se perde o respeito, porque a tentativa desesperada de ser aceito soa como fraqueza, e ninguém respeita quem está sempre correndo atrás de aprovação. O valor de uma pessoa não se grita, se impõe em silêncio, com atitudes, e se isso não for o suficiente para ser visto, então o problema nunca foi falta de esforço, foi excesso de entrega no lugar errado. Existe uma força bruta no momento em que se para de tentar. Quando se vira as costas e diz internamente: se não consegue enxergar quem eu sou, então não merece estar perto. Essa decisão muda tudo. A postura muda, a energia muda. As palavras diminuem, mas a presença cresce. Porque o que é verdadeiro não precisa ser provado, se reconhece. E o que precisa ser explicado, constantemente defendido, não é conexão, é prisão. O desejo de ser compreendido é humano, mas a insistência em se provar é autodestrutiva. É o caminho mais rápido para a frustração, desgaste e perda de identidade. A partir do momento em que se decide parar de se justificar, de se expor, de se sacrificar por quem não retribui, nasce uma nova versão, mais fria, mais seletiva, mais poderosa. E quando essa transformação acontece, o próximo passo é quase automático: cortar pela raiz toda repetição inútil com quem nunca ouve de verdade. Número 16. Não repita o que você já disse 1000 vezes a quem não ouve. Não há nada mais exaustivo do que explicar, explicar, explicar e continuar sendo ignorado. Falar com alguém que nunca escuta de verdade é como tentar preencher um buraco sem fundo. Tudo que você entrega some, não gera mudança, não causa impacto, não cria consciência. Só desgasta, só cansa, só faz você se sentir pequeno por continuar insistindo onde não há nem o mínimo de interesse em entender.
Toda vez que você repete algo que já foi dito 1000 vezes, está fazendo uma escolha, a de ser ignorado mais uma vez. E isso afeta, vai drenando sua energia, vai tirando o brilho da sua voz, vai transformando suas verdades em ruído, até que um dia você se ouve falando e percebe que nem você acredita mais naquilo, porque virou repetição vazia, monótona, inútil. O que não é ouvido na primeira ou segunda vez já é recado suficiente. Quem se importa, presta atenção. Quem respeita, absorve. Quem valoriza, muda. O resto só finge que escuta enquanto espera a vez de continuar sendo o mesmo. E isso não é desatenção, é desinteresse, é comodismo, é a certeza de que, não importa o quanto você fale, você vai continuar ali, aceitando tudo. Mas não precisa ser assim. O silêncio pode dizer mais do que 1000 tentativas. Uma retirada estratégica, uma ausência firme, uma decisão de não mais insistir. Tudo isso fala alto e causa exatamente o que a fala não conseguiu provocar: incômodo. Porque quando se para de falar, quem está do outro lado finalmente percebe que a paciência acabou e o que era conforto se transforma em perda. Esse é o ponto de virada. É quando você escolhe preservar sua voz, sua energia, sua dignidade. Quem não te ouve, não te merece. Quem ignora suas palavras, não merece o seu esforço. E a partir do momento em que você para de repetir, você recupera o que nunca devia ter sido gasto em vão, o próprio valor. E essa escolha fortalece a mente, porque agora vem um movimento ainda mais poderoso. Eliminar de uma vez o medo de ser mal interpretado ao se afastar. 17. Elimine o medo de ser mal interpretado ao se afastar. Se afastar de alguém nunca é fácil. Sempre existe o receio do que vão pensar, do que vão dizer, de como vão te pintar na história. Frio demais, egoísta, mudou muito, os rótulos vêm como facas. Mas é preciso entender uma coisa com urgência. Quem vai te julgar pelo seu silêncio já vinha ignorando seus gritos há muito tempo. E quem realmente se importasse, teria percebido que você estava indo embora muito antes de sumir. Não dá mais para viver prisioneiro da opinião de quem nunca esteve de verdade ao seu lado. É um desgaste absurdo tentar se manter presente só para não ser mal interpretado. Ficar onde não se sente bem, sorrir onde se sente vazio, insistir onde só há desgaste. Tudo isso por medo de parecer o errado. Mas a real é simples e dolorosa. Manter laços por aparência é autoabandono disfarçado de maturidade. As pessoas vão falar sim, vão distorcer, vão dramatizar, mas isso não é problema seu. A sua responsabilidade é com a sua saúde mental, com a sua paz, com a sua energia. O que os outros pensam é reflexo das projeções deles, não da sua verdade. Quem vive tentando se explicar para todo mundo se afunda no desespero de agradar. E quem vive para agradar acaba esquecido por si mesmo. Sair de cena não é covardia, é autoconhecimento. É reconhecer que já deu, que você tentou, que falou, avisou, insistiu, e mesmo assim, nada mudou. Então, a única saída digna é o afastamento. E quem quiser realmente entender, vai te procurar com o coração limpo, sem cobranças, sem ironia. Vai perguntar: tá tudo bem? E aí, sim, você vai saber quem merece continuar. O medo de ser mal interpretado só existe enquanto você ainda se importa mais com a imagem do que com a essência. Mas quando a essência começa a gritar por resgate, não dá mais para se calar. A saída se torna urgente, e o que antes era medo, agora vira convicção. Convicção de que estar em paz vale muito mais do que manter aparências. E quando esse medo é arrancado pela raiz, a próxima atitude entra como um tiro certeiro na alma. Ignorar provocações com uma frieza que desmonta qualquer tentativa de te desestabilizar. Número 18.
Ignore provocações como se fossem invisíveis. Para de cair na armadilha de quem te cutuca só para ver tua reação. Para de dar show para quem não merece nem plateia. Cada vez que responde uma provocação, você se rebaixa. Mostra que ainda é facilmente controlado, que qualquer palavra atravessada te tira do eixo. E isso é exatamente o que o outro quer. Te ver perdendo a cabeça, se descontrolando, se explicando. Como um boneco que reage ao primeiro toque. Isso é patético. E você não é isso. Chega de dar palco pra gente que vive de conflito. Você tem noção da força que entrega toda vez que responde a uma indireta, a um comentário irônico, a uma provocação de quinta categoria, enquanto você gasta energia querendo provar que não é aquilo que estão dizendo, o outro se diverte vendo você se desestabilizar. É um jogo sujo e só joga quem não tem nada a perder. E se você entra nessa, perde tudo. Tem hora que é preciso ser frio. Frio até parecer insensível. Porque quem tenta te provocar não merece emoção nenhuma. Nada, nem raiva, nem resposta, nem olhar atravessado. Merece indiferença. Merece o desprezo de quem aprendeu a se dominar. E você tem que aprender a fazer isso com firmeza, com brutalidade emocional, se for preciso. Porque tem gente que só entende a linguagem do vácuo. Enquanto estiver dando atenção para idiotas, vai continuar sendo sugado por eles. Enquanto estiver se justificando para medíocres, vai continuar sendo igual a eles. Chega de cair nessas armadilhas baratas, cresce, seca o coração, engole o ego e aprende a calar. Não como quem se esconde, mas como quem não tem tempo para lixo emocional. Você não está aqui para ser saco de pancada de ninguém, nem para viver provando equilíbrio. Você está aqui para dominar o próprio território. E isso começa quando aprende a ignorar como um mestre, sem desespero, sem tensão, com a calma de quem sabe que está por cima, porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em olhar nos olhos e não sentir absolutamente nada. E depois de dominar essa frieza, vem o movimento final, agir como se a perda fosse deles. Porque é, e você precisa aprender a se portar como quem é raro, e não como quem implora para ser mantido. 19. Haja como se a perda fosse deles, e é. Nem todo afastamento precisa ser barulhento, nem toda resposta precisa ser gritada. Às vezes, a maior vitória é simplesmente ir embora, em silêncio. Não é você quem perdeu. Foi o outro que deixou de ter por perto alguém leal, alguém que se importava de verdade, alguém que entregava mais do que recebia. Mas a maioria só percebe isso tarde demais, quando já não tem mais acesso. Quando a porta já está fechada. Tem gente que só aprende com a ausência. Só entende o valor de algo quando perde. E quando você para de insistir, de explicar, de tentar, o vazio que fica é ensurdecedor. E é nesse vazio que a consciência do outro começa a gritar. Perceber que alguém forte se afastou em paz dói muito mais do que ouvir um grito de raiva. Porque silêncio não dá chance para resposta, só para reflexão. A grande virada vem quando se para de carregar a culpa. Porque não foi você que desistiu, foi o outro que empurrou com descaso, com desinteresse, com atitudes que diziam você é substituível, só que não era. E agora, ao se afastar com firmeza e dignidade, o recado está dado. Perdeu. E não há retorno, não há reconquista. O que foi feito não se desfaz. Essa postura não é arrogância, é consciência. É saber quem se é, o que se entrega, o que se merece. E por isso não há mais necessidade de provar nada, nem de sentir pena. Porque quem perdeu não foi quem foi embora, mas quem não soube manter por perto aquilo que tinha valor. É assim que se anda. Com leveza, com maturidade, com a certeza de que quem te quis de verdade jamais te colocaria nessa posição. E o mais bonito é perceber que ao parar de correr atrás, não é a outra pessoa que fica para trás.
É você que avança, que cresce, que amadurece, que entende finalmente que presença forçada não é presença, é prisão. E quando esse entendimento se firma, o desfecho se torna inevitável. Viver de forma tão íntegra e firme que as pessoas só têm duas opções diante de você: respeitar ou te perder. Por fim, atitude número 20. Viva de forma que te respeitem ou te percam. Chega um momento em que algo dentro finalmente desperta, e tudo aquilo que antes era aceito por medo, por carência, por apego, começa a aparecer inaceitável. É como se a alma, cansada de rastejar, resolvesse se levantar, e é nesse instante que nasce a nova versão de si mesmo. Alguém que não implora, não força, não se curva, alguém que simplesmente escolhe ser respeitado. E ponto final. Ser respeitado não é luxo, é base, é o mínimo. É o que qualquer ser humano deveria exigir antes de qualquer vínculo, qualquer entrega, qualquer passo. E quando esse entendimento entra, a vida muda. O jeito de falar muda. O olhar fica mais firme. A energia se transforma. As pessoas sentem. E quem estava acostumado a brincar com você começa a recuar. Porque percebem, agora não dá mais para tratar como antes. Viver de forma que te respeitem é colocar um preço alto na própria presença. Não é ser inacessível. É ser seletivo, não é ser frio, é ser justo. E isso assusta. Assusta porque até então estavam acostumados com sua versão boazinha demais, compreensiva demais, passiva demais. Mas essa versão ficou no passado. Foi enterrada com todas as vezes em que você foi ignorado, maltratado, subestimado. A superação não é sobre fazer barulho, é sobre calar de vez as vozes que diziam que você precisava aceitar qualquer coisa para ser amado. Agora é diferente. Ou te respeitam, ou te perdem. E perder você não é pouca coisa. É perder alguém que sabia ouvir, que sabia acolher, que sabia estar, mas que agora sabe ir embora, sem drama, sem volta. É aqui que tudo se encaixa. Você olha para trás e entende. Cada dor serviu de base. Cada queda construiu sua firmeza. Cada desprezo ensinou a se valorizar. E hoje, não é mais alguém tentando ser aceito. É alguém que se tornou inteiro. Inteiro demais para ser encaixado em metades alheias. E se depois de tudo isso ainda houver quem não entenda, ótimo. Que te perca, porque a partir de agora sua vida será guiada por uma única regra. Quem quiser ficar, que saiba respeitar. O resto não faz mais parte da sua jornada. Se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante. Decidiu que não aceita mais ser tratado como opção. Decidiu que sua presença tem valor, que sua energia não será mais desperdiçada, que sua voz não será mais ignorada. A partir de hoje, você não é mais refém da carência, da opinião alheia, nem do medo de ser deixado de lado. Porque quem escolhe ser respeitado já entendeu que a pior solidão é estar cercado por quem não te vê. Você acabou de atravessar 20 atitudes que, se colocadas em prática, mudam completamente o rumo da sua vida. Não são apenas estratégias, são armaduras, são a construção de uma nova postura, firme, fria quando necessário, mas profundamente consciente de seu valor. E cada vez que você colocar uma dessas atitudes em ação, estará dando um recado ao mundo: eu mudei. E quem não se adaptar à sua evolução vai ficar para trás. Chega de se moldar para caber em espaços apertados. Chega de repetir ciclos que só te esvaziam. Você não foi feito para ser entendido por todos. Foi feito para ser respeitado pelos certos. E isso só acontece quando a sua postura começa a gritar mais alto que as suas palavras. A partir de agora, ou vão te respeitar, ou vão te perder, mas jamais vão te ignorar do jeito que te ignoravam antes. Então agora, faça esse compromisso com você. Escreva nos comentários uma frase que seja o seu grito silencioso de renascimento.
Uma frase que simbolize essa virada de chave. Comenta aqui embaixo. Ou me respeitam, ou me perdem. Escreva isso. Declare isso. Compartilhe com alguém que também precisa despertar. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações, porque isso aqui não é só um vídeo, é um chamado para sua nova fase. E no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo para você que quer aprofundar ainda mais essa transformação. Vai lá agora. A sua nova vida começa quando você decide não aceitar mais a velha forma de ser tratado. O mundo está prestes a ver um novo você, firme, frio, valioso e inegociável.